Vamos para mais um daqueles vídeos de quarta-feira. Vou começar fazendo a seguinte pergunta para você. Se liga aí que é interessante. Você já se encontrou em uma situação de ter de escolher entre duas pessoas que você gosta? Ou então ter de escolher uma entre duas situações que você gostaria que acontecesse? Ou até mesmo, e principalmente, ter que escolher entre duas convicções, seja de que natureza for, filosófica, religiosa, política, não importa. Ter de escolher entre duas convicções. Lembrando que se escolher uma dessas coisas, obrigatoriamente você estará condenando a outra. E aí, já se encontrou? Caso você já tenha se encontrado nessa situação, ou atualmente se encontra, se há de concordar comigo que é uma situação extremamente incômoda. Gera aflição. Pois é justamente o que está acontecendo comigo, né? Com a vitória na justiça de uma ONG, né, que luta pelos direitos feministas. Então vamos lá. Agora em outubro desse ano, finalzinho de outubro, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região multou uma empresa produtora musical em R$500 mil por ela ter lançado no mercado uma música cuja letra, segundo o tribunal, e realmente incita mesmo, a violência contra a mulher. E aí essa ação foi movida por uma ONG, né, que luta pelos direitos, né, das mulheres, uma ONG formada por feministas. Eu me tornei, por motivos absolutamente de ordem pessoal, que não interessa aqui agora a gente entrar em detalhes, mas eu me tornei um ardoroso defensor, simpatizante das causas das feministas. E não é por uma questão de posar de politicamente correto ou posar de intelectual, mesmo porque eu não sou nenhuma das duas coisas. É questão de ordem pessoal, questão de justiça. Mas o problema todo é que eu também sou defensor ardoroso de uma outra liberdade, de uma outra conquista do mundo ocidental moderno, que é a liberdade de expressão ampla, geral e irrestrita. Aí é justamente que reside o meu dilema. E aí, fazer o quê? Defender a censura, mesmo que seja por uma causa nobre, e no caso é realmente uma causa nobre? Eu vou defender a censura, proibir músicas que incitem a violência, entendeu? E ficaria contra a liberdade de expressão? Ou eu vou condenar o movimento feminista porque feriu, na minha opinião, um dos pilares do Estado moderno? O mundo ocidental conquistou, as mulheres ocidentais conquistaram os direitos que conquistaram agora no último século, século XX, por causa justamente do Estado liberal, do Estado democrático, das liberdades individuais, da liberdade de expressão, coisa que não acontece nos países orientais. Aí é justamente que entra o dilema que eu estou vivendo. E aí eu vou ficar dos dois, de que lado? Se eu ficar de um lado, eu condeno o outro. Se eu ficar do outro, eu condeno um. Eu sempre achei que o mundo passou a ficar um pouquinho menos sacana a partir do século XX. Quando as mulheres começaram a adquirir vitórias, conquistar posições sociais, meu Deus, antes nem sequer eram possíveis de serem imaginadas.
E para mim, é uma análise bem pessoal aqui agora, as feministas não irão concordar comigo, né? Para mim, a maior conquista do movimento feminista do século XX foi justamente mostrar para a humanidade de que as mulheres não são nem melhores nem piores do que os homens. Elas são absolutamente iguais aos homens, apesar, claro, das diferenças, né, que a própria natureza impõe, mas no comportamento, no agir, no pensar, elas são capazes de fazer as mesmas bobagens, as mesmas asneiras que os homens fazem, do mesmo modo que são capazes de fazer os mesmos acertos, as mesmas coisas geniais que os homens fazem. Para não ir muito longe, eu vou citar dois exemplos dessa igualdade entre homens e mulheres. Então vamos lá. Brasil. Vamos ficar aqui no Brasil. O pior ocupante do posto máximo do Brasil, em termos de cultura, em termos de capacidade administrativa, o pior governante que nós tivemos nesses dois sentidos é uma mulher. Olha aí você. Em compensação, olha só, em compensação, a humanidade precisou esperar, teve que esperar a chegada de uma brasileira, a neurocientista Suzana Herculano, lá do Rio de Janeiro, da UFRJ, para mostrar, para ficar sabendo, a humanidade precisou esperar ela chegar, para ficar sabendo que nós, seres humanos, não temos 100 bilhões de neurônios. Olha só você, ela provou, curiosamente até com um modelo matemático, ela conseguiu provar que nós temos 86 bilhões de neurônios. Olha que coisa genial. É isso que eu falo. Os homens, as mulheres, são tão iguais quanto os homens, não só nos acertos, mas também nos erros. Olha aí você, tá vendo? Então, o grande erro dos machistas é a partir do momento que as mulheres são absolutamente iguais aos homens, eles ainda insistem, mantêm, né, a justificativa, né, digamos assim, o direito inalienável na cabecinha deles de maltratá-las, de subjugá-las, de inferiorizá-las. Aí é que está justamente o meu dilema. E aí eu fico o quê? Eu fico do lado das feministas, eu apoio essa censura por uma boa causa, e realmente é uma boa causa, né? O combate ao racismo, o combate à homofobia, o combate à violência à mulher, termina no Brasil, tá bom? Termina no Brasil, justificando de uma certa forma a censura, né? É aquela necessidade da censura do bem, digamos assim, censura do bem. Ou eu condeno veementemente essa decisão da justiça, condeno mesmo, e fico com a liberdade de expressão ampla, geral e restrita. Esse é o meu dilema. Confesso a você que eu não tenho uma opinião formada em relação a qual dos dois lados. Vou continuar defendendo, claro, as feministas. Só que agora, dessa vez, vai passar a ficar um pouquinho mais difícil. O meu medo é justamente a necessidade de uma sofisticação intelectual, não sei se eu teria essa, mas uma sofisticação intelectual para criar argumentos para continuar defendendo as feministas, né? Quando, por exemplo, eu estiver discutindo com, sei lá, um débil mental machista, em que ele abrir a boca para defecar piadas, defecar agressões, então justificar agressões à mulher, eu vou continuar defendendo as mulheres, mas já vai ser um pouco mais difícil, porque na hora que ele disse, olha, elas mataram, elas usaram da censura, né? Mas aí sabe o que é que acontece? Apesar de eu estar nesse dilema, estar dividido em qual das duas posições eu vou assumir, né? Eu vou concordar, porque concordando com uma você condena a outra obrigatoriamente, mas no meio dessa minha incerteza, dessa minha dúvida, aparece uma coisa que fortalece cada vez mais uma crença, que são as diferenças que existem entre nós brasileiros e, por exemplo, os povos que habitam lá na Escandinávia, os países da Escandinávia. Não que eu deseje ser absolutamente igual, desejo que o povo brasileiro seja igual em tudo em relação a eles, não, longe disso, né? Mas existem certas características daquele povo, poxa, que eu adoraria ver o brasileiro perseguindo essas características, perseguindo no intuito de alcançá-las, no intuito de praticá-las, né? E uma dessas características é justamente essa que eu vou falar. Lá nos países da Escandinávia, o respeito às outras pessoas, o respeito às minorias sociais, esse respeito é conseguido através da educação, da conscientização lá das crianças pequenininhas na época da escola. É assim que se consegue o respeito às outras pessoas. Aqui no Brasil, esse mesmo respeito só é conseguido pela força, pela mão pesada da justiça.
passar para você uma sugestão pessoal de como manter o seu casamento feliz, manter-se longe dessa briga entre machista e feminista. Vamos ficar longe dessa briga? Eu pelo menos procurei ficar e consegui ficar 26 anos, né? Já estou casado há 26 anos e tomei uma decisão desde a primeira semana, não, desde o primeiro dia do meu casamento. Eu decidi que minha vida seria daquela maneira e de lá pra cá, hoje meu casamento é mais gostoso, mais feliz do que foi ontem, e amanhã será mais feliz, melhor do que é hoje, tá bom? Mantenha-se longe desta briga entre machista e feminista, fazendo o seguinte, cara, vamos lá. Faça, desde o primeiro dia do seu casamento, faça com que sua mulher se ajoelhe para falar com você. Eu posso dizer isso por experiência pessoal, e todas as pessoas, todos os homens que eu vi praticando isso, todos eles, não tem um sequer, todos eles estão com casamento até hoje feliz, mantido, duradouro, tá bom? Faça sua mulher se ajoelhar. Por exemplo, a minha querida e amada esposa, Annelise, ela até hoje, cara, já vão 26 anos de casado. É sério, você tá tentando uma risada aí, mas não é muito sério que eu vou falar. Annelise até hoje, ela se ajoelha para falar comigo. Cara. De que maneira? Bem simples. Ela chega do lado da cama, coloca uma das mãos na cama, se ajoelha, põe o joelho no chão, vira para mim que está debaixo da cama e diz: agora pode ser que eu estou mais calmo.